Continuando a correção da prova de Itacaratu para professor do ensino fundamental, a questão 3 diz o seguinte no item 1. O trabalho a ser realizado em torno do tema ética na escola deve organizar-se de forma a possibilitar que os alunos sejam capazes de compreender o conceito de justiça, baseado na equidade, e sensibilizar-se pela necessidade da construção de uma sociedade justa. Correto. O tema ética deve justamente abordar questões que trabalhem o respeito, né? O conceito de justiça, no sentido de fazer com que o estudante se sensibilize-se pela construção de uma sociedade justa, ou seja, respeitando o próximo, tendo em vista que ninguém é igual a ninguém. E justamente aí entra a questão da equidade, do respeito das diferenças, respeitar a igualdade e as desigualdades do outro. O item 2, o tema ética na escola, deve ser trabalhado de acordo com alguns conteúdos para que o aluno evolua em sua formação, de acordo com os objetivos propostos, tais como respeitar as diferenças entre as pessoas, derivadas de sexo, cultura, etnia, valores, opiniões ou religiões. O item 2 está corroborando com o item 1 e, portanto, está correto. O tema ética deve trabalhar justamente as diferenças para que haja respeito e tolerância e diminuindo, claro, a discriminação. Portanto, a alternativa correta é a letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. A questão 4 diz o seguinte: o respeito às manifestações culturais, étnicas e religiosas e o respeito mútuo como condição necessária para o convívio social democrático são alguns conteúdos que devem ser trabalhados na escola para que o aluno evolua em sua formação. Item correto. O respeito ao direito seu e dos outros, ao dissenso, assim como a coordenação das próprias ações com as dos outros, por meio de trabalho em grupo, são alguns dos conteúdos que devem ser trabalhados na escola para que o estudante evolua em sua formação. Os dois itens estão corroborando um com o outro, ou seja, estão em harmonia, porque o respeito a toda manifestação cultural, étnica e religiosa, né, suscita no aluno o respeito, a tolerância na convivência com essas diferenças culturais. E o respeito ao outro, ele diz assim, ao dissenso do próximo, ou seja, o respeito e a consideração de que o próximo, o outro, pode discordar de você, pode ter dissenso em relação ao que você pensa, é uma questão de tolerância. Então a alternativa correta também é a letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. Na questão 5, temos o seguinte: por impregnarem toda a prática cotidiana da escola, os conteúdos de ética relegam o convívio social. São eles o respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade. Cada um dos blocos de conteúdo está intimamente relacionado com os demais, assim como com o princípio de dignidade do ser humano. Essa questão, esse item, está errado. Por quê? Veja que no início diz o seguinte: os conteúdos de ética relegam o convívio social. E nós sabemos que a palavra relegar, põe em plano secundário, ou seja, abandona o convívio escolar. Pelo contrário, o convívio escolar deve abordar justamente os temas de ética e não relegar o outro. Então, o item 1 está errado. O item 2, o tema ética, diz respeito a praticamente todos os outros temas tratados pela escola. E mais ainda, diz respeito às relações humanas presentes no interior da escola e aquelas dos membros da escola com a comunidade. Este item está correto. Veja que o tema ética ele pode ser trabalhado com praticamente
todos os outros temas e conteúdos, né, de forma interdisciplinar. Você pode trabalhar várias questões com o tema ética. E em relação às relações humanas presentes no interior da escola, também porque o tema ética ele é bastante abrangente em relação a tudo que se refere ao contexto escolar, né? Tanto as relações entre estudantes, entre professores, entre todos os atores envolvidos na escola. Portanto, a questão correta é a letra C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Na questão 6, nós temos que a educação do ser humano para a cidadania deve levar em consideração a dimensão comunitária das pessoas, seu projeto pessoal e também sua capacidade de universalização, que deve ser exercida dialogicamente, demonstrando ser possível a mesma pessoa tornar-se responsável pela realidade social. Este item 1 está correto. Os trabalhos escolares a serem realizados em torno do tema ética devem organizar-se de forma a possibilitar que os alunos sejam capazes de adotar, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e promoção de injustiças. Obviamente, está errado. Injustiça e discriminação é justamente o oposto do que o tema ética deve organizar, deve envolver, né? Então está errado o item 2. Portanto, a questão correta é a letra B, onde a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A questão 7, ela já trabalha com itens mais variados. No item 1 diz que Vygotsky e Wallon defendem o pressuposto de que o desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado. Este item ele está errado, porque o Wallon trata da questão da importância da afetividade no desenvolvimento e Vygotsky da importância da interação social, seguindo a linha marxista de pensamento. Ou seja, Vygotsky ele é um pensador, um pedagogo mais voltado para a questão da interação social. Ele tem influências das ideias marxistas, né? Da questão de que o social interfere na formação do cidadão. Já o Wallon trata da questão da afetividade. O item 1 então está errado. O item 2 diz o seguinte: a LDB determina os princípios norteadores do ensino no Brasil, dentre os quais estão incluídos os seguintes: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar e gestão democrática do ensino público, na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino, entre outros princípios que não estão dispostos aqui, mas fazem parte do início da LDB, no artigo 3º, que diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí temos o princípio 1 ao 8, que foi tratado aqui neste item, mas a LDB em seu artigo 3º traz outros princípios, né? Mas a questão está correta, porque ela traz esses princípios e mais alguns. O item 3 diz que o decreto 6.094, né, a vinculação do município, estado ou distrito federal ao plano de metas e compromissos todos pela educação dispensa termo de adesão, sendo realizada compulsoriamente através de termo de ajustamento de conduta firmado com a presença do Ministério Público. Bem, no artigo 4º deste decreto, a vinculação do município, Estado ou Distrito Federal ao compromisso far-se-á por meio de termo de adesão voluntária. Veja, existe realmente um termo de adesão, porém não é compulsório, não é obrigatório, e sim será feito de forma voluntária na forma deste decreto. Portanto, este item está errado.
Então temos aqui apenas uma afirmativa correta, ou seja, a alternativa certa é a letra B. Na questão 8, temos mais questão de legislação. O item 1, o Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014 e estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem reger as iniciativas na área da educação no Brasil. De acordo com o PNE, a promoção humanística e cultural, em detrimento da promoção científica e tecnológica, é a diretriz que orienta as metas e estratégias referentes à qualidade de educação básica. Nós temos de imediato que essa questão está errada, porque nenhum princípio deve ser em detrimento do outro, né? Principalmente o humanístico em detrimento do científico. Óbvio que os dois devem caminhar em harmonia e não em detrimento, ou seja, eu devo privilegiar o humanístico em detrimento do científico? Não. O científico em detrimento do humanístico? Também não. Os dois devem caminhar em harmonia, em diálogo. Ou seja, todos estão em igualdade, nenhum está em detrimento do outro. No item 2, diz: no tocante à autorização para viajar, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que nenhuma criança poderá viajar fora da comarca onde reside, sem estar acompanhada por ambos os pais ou acompanhada por um. Portanto, autorização expressa do outro, confirma reconhecida. Quando se tratar de viagem no exterior, a autorização judicial é sempre indispensável. Veja, nessa questão se deve tomar bastante cuidado, porque alguns itens são verdadeiros e aí você pode tomar toda a questão como verdadeira, mas na verdade não é. De fato, uma criança para viajar precisa da autorização dos pais ou estar com outro, mas não para uma comarca vizinha. A criança pode muito bem viajar apenas com um parente, né? Com um primo, com um tio, com um irmão, né? Ele pode sim, sem ser necessário sua autorização. A autorização de um dos pais para o outro só é necessária quando a viagem for para o exterior. Quando se tratar de viagem para o exterior, a autorização judicial é indispensável, certo? Mas se não estiver acompanhada dos pais. Vejamos o que diz o texto. O ECA, em seu parágrafo 1º, diz lá assim: a autorização não será exigida quando? Ou seja, ela não precisa de autorização quando tratar-se de comarca contígua à residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Ou seja, quando a comarca for vizinha, né, não precisa de autorização. Quando a criança estiver acompanhada, também não. Quando ela estiver acompanhada de um ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovada a documentação e parentesco. Enfim, você vai ver todo um rol lá discriminado. Portanto, essa questão não é verdadeira. Ou seja, você não precisa que a criança dê um passo e precisa de autorização. Não. Ela precisa estar acompanhada, claro. Se ela é criança, ela precisa sempre estar acompanhada. Mas não necessariamente que aquela pessoa tenha uma autorização. Ela pode ser um parente próximo. Comprovada através de documentação, ela já está resguardada. Portanto, esse item 2 é falso. E é uma casca de banana, né? Porque poderia tomar como verdadeiro de imediato, mas não. No item 3, conforme a Lei 10.436, a escola, como instituição pública, deve tolher o desenvolvimento das ações favoráveis à comunidade surda, como o uso da língua brasileira de sinais. Óbvio que não, está errado. Nunca a instituição pública deve tolher, ou seja, impedir o desenvolvimento de ações favoráveis à comunidade surda. Pelo contrário, essa lei ela estabelece justamente o respeito e a obrigatoriedade das escolas públicas em desenvolverem
trabalhos favoráveis à ação, aliás, favoráveis à comunidade surda, né? Veja, no artigo 2º diz que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libras, né, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente no Brasil.